Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa Caminhos. A comunidade hindu traz hoje um convidado muito especial. O professor Dr. José Carlos Calazans Duarte tem desenvolvido investigação há mais de 30 anos acerca da cultura de Harappa e Vale do Indo. Nesta intensa jornada, passou por várias áreas de especialização para conseguir decifrar as peças de informação que esta civilização nos deixou e perceber de que forma o seu legado tem influenciado a história da humanidade. Este programa vem na continuidade do tema Os Tesouros Ocultos de Bharat e é sobre isso que o nosso convidado nos vai esclarecer. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Shani. Obrigado. Antes de mais, pedia-lhe que nos transmitisse uma informação fundamental para o público lá em casa poder estar mais dentro do contexto. Quando falamos da civilização do Vale do Indo, da qual todos já ouvimos falar nos nossos livros de história, qual é a janela temporal a que nos referimos e qual é a sua localização geográfica? Bom, a civilização do Vale do Rio Indo, que também é conhecida pela cultura do rio Saraswati, Indo-Saraswati, ou simplesmente Harappa Mohenjo-daro, começa aproximadamente a partir de 3.300, estende-se até 2.600 a.C. e colapsa cerca de 1.500, 1.300 a.C. também, numa datação mais consensual. Estendeu-se desde os contrafortes da cadeia himalaica na região do Karakoram, a norte, até à boca do rio Indo, a sul, na zona que hoje é conhecida como a cidade de Karachi, no sul do Paquistão, e o deserto de Thar, no Rajastão, ao oriente, estendendo-se até o Gujarat, mais a sudeste, entre as regiões da passagem do Khyber, do Bolam e do Baluchistão ao ocidente. Portanto, é uma área civilizacional de enormes proporções que contrasta justamente com áreas semelhantes das civilizações do Egito, da Suméria, da China e da Anatólia, que são mais ou menos do mesmo período. Portanto, quando falamos de uma civilização que começou aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, estamos a falar do período pré-clássico, logo após a Revolução Neolítica. A ideia que temos é de que o Neolítico foi um período em que se começou a cultivar, a fazer artefactos um pouco mais desenvolvidos e um pouco mais tarde a desenvolver os sistemas de escrita. No entanto, a civilização do Vale do Indo apresenta um desenvolvimento urbano mais sofisticado do que seria de esperar nessa época. Então pergunto, quão avançada era afinal essa civilização? Ora, a emergência da cultura do Indo-Saraswati está dentro dos parâmetros de desenvolvimento de todas as culturas pré-clássicas do seu tempo, que construíram o urbanismo, mas apresenta alguns avanços ousados. É nas cidades que a cultura se desenvolve e é com o sedentarismo que o homem cria o tempo para fazer dinheiro e estabelecer a sociedade. A construção do saber é, como nós sabemos, uma consequência da consolidação da cidade, da urbe e dos sistemas sociais, políticos e religiosos. Portanto, a cultura do Indo-Saraswati desenvolveu sistemas de agrimensura para o planeamento urbano, a construção e fabrico de tijolos, planeamento e saneamento básicos, a astronomia para observar o tempo e regular os rituais religiosos e a vida, a matemática para as medições e os cálculos da economia, da própria astronomia e do tempo e das distâncias métricas. Medicina para curar e alívio das doenças, dando origem à medicina tradicional ayurvédica. Portanto, a navegação fluvial também está dentro do desenvolvimento científico desta civilização e eles desenvolveram exatamente as técnicas de navegação para rio e para oceano. O fabrico de cordas, de velas, conhecimentos dos ventos e das monções, porque é uma zona de monções e correntes marítimas, e, finalmente, a invenção de uma forma de escrita ideográfica para a transmissão de um conhecimento sagrado e ritualístico que aparece mais tarde nos textos clássicos do Rig Veda e dos Brahmanas. Portanto, é esta escrita, ainda não oficialmente decifrada, que tem alimentado grandes discussões nos últimos 100 anos. Essa descrição vem, portanto, desconstruir uma ideia generalizada que temos desse período da história, revelando que muitas civilizações eram, afinal, mais desenvolvidas do que pensamos. Como costuma acontecer com as grandes civilizações do mundo, houve um determinado momento em que esta civilização do Vale do Indo entrou em colapso. Podemos dizer que desapareceu ou que, eventualmente, se transformou e se reinventou?
Em que período é que isso aconteceu e quais foram, então, as razões desse colapso? Sim, ela entrou em colapso e o remanescente foi reinventado. O que é que isto quer dizer? O momento em que a cultura colapsou foi cerca de 1500 a.C. Os motivos não foram nada pacíficos, mas também não se relacionaram com invasões ou guerras de populações estranhas que desataram a matar a população. Esta é uma interpretação tipicamente romântica, europeia e neocolonialista. Porque estas supostas invasões, segundo a versão europeia e nomeadamente anglo-saxónica, trouxeram a cultura indo-europeia, como eles diziam, para reeducar e, superiormente, elevar a cultura do Vale do Indo-Sarasvati. Este é um discurso que continuou a atitude colonial europeia de insistir em catequizar os hindus, de cristianizá-los, para os salvar da total destruição em que se encontrava a Índia nos finais do século XIX. Como se afirmava na altura, e está plenamente escrito. Esta discussão é ainda corrente entre os historiadores, mas na medida em que a arqueologia e os estudos linguísticos indo-europeus avançam, nomeadamente a nível da decifração da escrita ideográfica, percebemos que não foi exatamente assim que se passou na antiguidade da Índia pré-clássica. O que de facto se passou foi a ocorrência de alterações climáticas com impacto ambiental e geofísico tais que provocaram o colapso da civilização, a ponto de as populações das diversas cidades-estados terem de abandonar as regiões e migrarem para o Vale do Ganges, para a Pérsia e para a região de Goa. Portanto, a temperatura geral no hemisfério norte baixou dramaticamente cerca de 1500 a.C. E a este período chama-se oscilação de Piora. Não foi só a Europa e o continente norte-americano que sofreram esta alteração, mas toda a Ásia e, consequentemente, toda a Ásia do Sul, quer dizer, o subcontinente indiano. Uma vez que os remanescentes desta cultura foram reinventados, como diz, qual é a ligação que podemos estabelecer entre a civilização do Vale do Indo e a cultura da atual região da Índia? Ou seja, que traços dessa cultura permaneceram até aos nossos dias? Há, de facto, traços e semelhanças entre o passado e o período clássico da Índia, mas há igualmente grandes discrepâncias. Vejamos, o período clássico indiano, cerca de 320, 650 da nossa era, viu nascer a construção dos grandes templos que hoje conhecemos e a primeira edição escrita dos textos sagrados. Os sítios arqueológicos até hoje escavados da cultura do Indo-Sarasvati, e que são algumas centenas, não mostram nem um único templo. Estamos perante uma cultura que não construiu templos, mas tinha o culto do fogo. Tinham escrita, mas nada de comum com a evolução do alfabeto clássico, desde a escrita Brahmi, que é a primeira evidência, ao Devanagari, clássico, hoje utilizado na língua hindi. Ora, o sistema de pesos e medidas é diferente do sistema praticado na Índia clássica e apresenta algumas proximidades com o sistema sumério. Não por serem a mesma cultura, mas para poderem transacionar da forma igual. Portanto, os traços que permanecem até hoje na cultura hindu não são visíveis a olho nu. Apenas podemos encontrar vestígios nos famosos selos, na ideografia e na iconografia, na cerâmica e na decoração. E, finalmente, a decifração dos próprios selos, que continua num mistério que já ultrapassa um século de investigação. E conte-nos, como é que começou o seu percurso de investigação? O que é que o levou a escolher esta temática e que especializações é que teve que fazer ao longo do seu percurso académico, de modo a desenvolver as ferramentas necessárias para levar a cabo esta investigação? Eu lembro-me de ter despertado para o Oriente aos 11 anos de idade. Sonhava com a Índia, lia tudo sobre a Índia, romances, expedições, viagens de missionários portugueses, expedições de italianos e franceses pela Ásia Central, pela China e Mongólia. Nessa mesma altura comecei a ler sobre filosofia indiana e yoga. E só mais tarde percebi que não havia uma, mas 6 escolas interligadas. Mas a minha maior atração naquela altura foi pelo Tibete. E claro que devorei o descobrimento do Tibete pelo padre António de Andrade. Um conjunto de cartas enviadas por ele para os seus irmãos da Companhia de Jesus em Goa, datadas em 1624 e 1627. E quis aprender tibetano, mas na altura em Portugal não existia nenhum curso desta língua. Fiquei então entretido com as leituras que me eram possíveis
e quando cheguei aos 16 anos, fiz-me leitor da Biblioteca Nacional de Lisboa e passei a devorar tudo o que encontrava sobre a Índia e a Ásia. Se não li tudo, foi quase tudo. Passados alguns anos, soube que havia uma professora que dava aulas privadas de sânscrito e um curso livre de língua e cultura clássica indiana no antigo Instituto de Ciências Sociais e Políticas, e era a professora Margarida Correia de Lacerda, a legítima e única herdeira do grande professor Mariano Saldanha, eminente goês, formado em Medicina e Farmácia, professor de Marathi, Konkani e Sânscrito, em Lisboa, na Escola Superior, dizia-se, Colonial de Administração, que era o Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, entre 1929 e 1946. Ora, foi, portanto, através da professora Margarida Correia de Lacerda que eu fui iniciado, como outros na altura, nos estudos clássicos indianos. E por ela, mais tarde, levado à École d'Études en Sciences Sociales, em Paris, e à Universidade de Sorbonne Nouvelle Paris III. Mas acabei por formar-me em História da Expansão e dos Descobrimentos Portugueses, apesar de ter feito os estudos de língua e cultura clássica indianas, incluindo a língua tocariana, que é um dos ramos mais obscuros da família indo-europeia, já extinto, e que era uma das disciplinas optativas na preparação para o mestrado e o doutoramento, dado pelo professor Jorge Rampineau, com a continuação dos estudos indológicos e civilização do Vale do Indo. Percebi que teria de incluir a botânica, que é referida abundantemente nos textos védicos e que está implícita na medicina ayurvédica, mas igualmente a astronomia e a astrologia clássicas, assim como a climatologia. Os impactos das alterações climáticas ao longo dos séculos e de milhares de anos influenciaram profundamente o curso da história dos homens e das civilizações. E temos de ter sempre isso em conta, sempre que falamos da civilização do Vale do Indo-Sarasvati. Eu sei que esteve a investigar na Universidade de Varanasi, uma das mais respeitadas na Índia, por via de um protocolo entre Portugal e Índia. Imagino que a exploração in loco tenha sido uma aventura. Quer contar-nos um pouco dessa aventura e dos locais onde esteve? Sim, uma aventura muito grande que não cabe aqui explicar todos os detalhes, talvez um dia num livro. Mas na Índia continuei a investigação, na Universidade de Varanasi, mas essencialmente orientada para o período pré-clássico, Vale do Indo, Harappa, Mohenjo-daro. E acabei por dedicar mais de 30 anos a este tema. Estudei várias coleções do espólio cerâmico e selos desta cultura, espalhados entre Nova Delhi, Varanasi, Uttar Pradesh, Maharashtra, o Gujarat, o Punjab. E, na altura, a maior parte das coleções não tinham sido publicadas, o que dificultou a pesquisa. Só depois da publicação do Corpus of Indus Seals and Inscriptions, por iniciativa do professor Asko Parpola, da Universidade de Helsínquia, é que consegui ter acesso a quase toda a coleção Índia e Paquistão e pude finalizar esta etapa da investigação. Portanto, a melhor coleção e a mais numerosa foi, sem dúvida, a do National Museum de New Delhi, mas no Paquistão há, obviamente, uma enorme coleção de selos e impressões em selos, algumas já publicados no tal corpus, mas a maioria ainda está por publicar. São muitos milhares de impressões e de selos. Um aspecto que podemos observar nas várias civilizações ao redor do mundo é a semelhança em termos de arquitetura, de simbolismos, paralelismos em termos de observação astronómica e também no campo teológico. Podemos estabelecer um elo comum entre as civilizações do Vale do Indo e outras civilizações ao redor do mundo? Se sim, onde e que elementos é que existem em comum? Ok, uma pergunta complexa. Hoje, o que há de mais comum nas culturas entre a Europa, Américas, África e Ásia deve-se à globalização e consequente uniformização de comportamentos, sistemas alimentares, vestuário, modas, etc. Mas, na Antiguidade, não devemos menosprezar a capacidade das civilizações de terem trocado estilos, utensílios e vocábulos pelas vias do comércio. Portanto, há necessidades básicas ligadas à sobrevivência das populações e à sua saúde pública que as levaram a resolver problemas básicos e fundamentais das primeiras cidades. E não sei se estas soluções se deveram unicamente à partilha de tecnologias ou se foi um pensamento geral, corrente, que levou o homem a chegar às mesmas soluções. Refiro-me, por exemplo, ao saneamento básico nas cidades de Harappa, Mohenjo-daro e todas as que estão incluídas nesta cultura. A forma como estas cidades tratavam as águas salobras
as águas residuais e aproveitavam as águas das chuvas, coloca esta cultura entre as mais bem-sucedidas da antiguidade pré-clássica, rivalizando com sistemas idênticos da antiga Babilónia e Assíria, do Egito e mais tarde ensaiadas durante o período romano. Portanto, o planeamento urbano destas cidades do subcontinente indiano demonstra que eles conheciam muito bem a agrimensura e o planeamento de esgotos, antes de lançarem as primeiras pedras para construírem as habitações, os arruamentos, a padronização na construção de tijolos, a normalização dos pesos e medidas e, finalmente, a aprendizagem da língua e da escrita. O facto da humanidade ter adotado a escrita a partir de um determinado período histórico veio adicionar mais informação aos vestígios arqueológicos. Na cultura védica fala-se muito do conhecimento que era transmitido por tradição oral desde tempos imemoriais, tendo sido passado à escrita num determinado momento. Em que medida é que esta informação é, ou não, corroborada pelas descobertas do Vale do Indo? Ora, a tradição é uma palavra que em sânscrito se diz sampradaya, diz que o conhecimento védico, e mesmo durante a grande parte do início do período clássico, é transmitido de forma oral, de mestre a discípulo, parampara. Mas, paradoxalmente, verificamos que a escrita ideográfica da cultura do Indo-Sarasvati está profundamente mergulhada nos rituais védicos, o que contradiz aquela afirmação. E perguntamos, tinham escrita, mas transmitiam oralmente o conhecimento? Então, para que servia um sistema de escrita tão elaborado, com regras gramaticais e com declinações? Este é o paradoxo aparente e evidente que se coloca perante a afirmação tradicional de que a cultura védica não tinha escrita. Como explicar este fenómeno? Como interpretar esta aparente contradição? Uma das explicações que eu dou, e vale o que vale, é a escrita ideográfica ter existido apenas para a orientação dos rituais védicos e dos tempos certos para realizar os rituais ao longo do ano. O conhecimento em si, com todos os detalhes, incluindo os cálculos astronómicos e toda a descrição que aparece mais tarde nos textos dos Brahmanas, faziam parte da tradição oral. Essa é a minha conclusão. Para terminar, quais foram então os frutos concretos do trabalho de investigação que tem levado a cabo? Qual é o peso que estas descobertas podem vir a ter no panorama da história e da arqueologia? Poderá mudar a visão que temos atualmente do mundo, à luz das descobertas feitas até à data? Bom, o resultado da minha investigação levou-me a várias surpresas. Uma delas, a língua e as declinações. A segunda, a gramática. A terceira, o vocabulário e o dicionário. A quarta, a tradução dos selos e sua identificação no discurso védico. A quinta, a constatação de uma continuidade ritualística e linguística, apesar do colapso da civilização cerca de 1500 a.C. A sexta, a compreensão de que nunca existiu uma invasão de povos indo-europeus na Ásia Central, que um dia decidiram conquistar as terras aquém dos Himalaias, mas que estes povos pertenciam à mesma família linguística indo-europeia, que as suas migrações deveram-se, essencialmente, a transformações dramáticas na climatologia do hemisfério norte, como aliás já conhecemos muito bem nos últimos 12 mil anos. Faltava à história pré-clássica da Índia uma interpretação que a colocasse no quadro das civilizações do seu tempo, a Suméria, o Egito e a Anatólia, entre outras. Todas as outras culturas com escrita são hoje lidas nos seus textos originais. Faltavam os ideogramas do Vale do Indo-Sarasvati e o método de leitura e tradução que apresento permite ler todos os selos sem exceção, porque foi possível recuperar a gramática daquele período e compor o dicionário ideográfico. Para chegar a estes resultados, eu tive de criar uma epistemologia adequada a este trabalho. E, portanto, foi exatamente isso que me fez tomar mais de 30 anos da minha vida. E temos aqui estes livros, são uma materialização dessa sua investigação. Sim, ao todo são 4 volumes. Em princípio são publicados este ano. E depois veremos. Porque o mais importante é a crítica científica. Não é aquilo que eu digo, mas é aquilo que depois a comunidade científica internacional vai ter de dizer sobre e a partir da crítica feita.
muito obrigada pelas suas respostas e por este conteúdo valiosíssimo que, sem dúvida, me suscitou ainda mais curiosidade para continuar a investigar sobre estes temas. Eu aqui agradeço, Jane, pelo seu convite. Eu espero que a vossa curiosidade também tenha ficado mais aguçada e tenham ficado com vontade de acompanhar novos episódios em que abordaremos temáticas como esta, tanto aqui na RTP2 como na rádio Antena 1. Acompanhem as novidades através das redes sociais da Comunidade Hindu de Portugal, façam comentários nas publicações, coloquem questões e tentaremos responder à vossa curiosidade acerca da cultura da Índia, tanto no que toca à cultura antiga como às manifestações contemporâneas dessa cultura. Obrigada pela vossa atenção e até breve. Namastê.